Pessoal, eu iniciei esta aula falando da diferença do tempo e do clima, né? O tempo era algo momentâneo, é algo que a gente costuma comentar mais, né, nas nossas relações humanas, e é o que a gente também costuma ver nos telejornais, mas o clima é mais importante, né? Por quê? Porque eles dão informações sobre as características de um lugar. Então, é um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região. Então, quando eu digo determinada região tem um clima polar, quer dizer, lá é frio, né? Pode ter até um determinado momento que seja mais quente, mas isso eu estou falando apenas de tempo. Mas quando eu digo que aquela região é fria, eu estou falando do clima dela, né? O clima, pessoal, é tão impactante e importante, pois o clima ele termina exercendo influência sobre as formas de vida em determinada terra. O principal fator que influencia na existência do clima é justamente o aquecimento diferencial da Terra, né? Como vocês podem ver aqui, a Terra ela não recebe com a mesma intensidade os raios solares. Ela tem uma intensidade maior na região tropical, né? Aqui próximo à linha do Equador, né? Ela tem uma incidência menor nas regiões de clima temperado, né? Trópico de Câncer em cima, Trópico de Capricórnio embaixo. Tanto que nessa região de clima temperado, ela tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. E essa intensidade luminosa ela é bem menor aqui nas regiões polares, né? O círculo polar norte, né, que vai caracterizar o Polo Norte, e o Círculo Polar Sul, que vai caracterizar o Polo Sul, que é a região mais fria da Terra, né? Então aqui as regiões mais quentes nós temos a região tropical e as regiões de deserto que estão aqui entre 30 graus norte e 30 graus norte e 30 graus sul. Clima temperado tem a temperatura mais amena, mais fraca, e enquanto que na região polar a temperatura é bem menor e isso obviamente vai influenciar nas formas de vida, certo? Então, devido a esse aquecimento diferencial, as massas de ar elas vão fazer movimentos próprios, certo? E aí, pessoal, vai formar essas células aqui, certo? Que essas células aqui de ar, essas grandes massas de ar são conhecidas como células de Hadley, né? Foi em homenagem a um grande cientista que monitorou, que deu contribuições para o conhecimento da meteorologia. Essas demais células aqui da região temperada, elas são chamadas de células de Ferrel, certo? E aqui a gente tem as células polares, né, pessoal? Que vão, obviamente, caracterizar esse clima mais frio, né? Isso. Geralmente regiões que recebem mais radiação solar, o ar se expande mais rápido, consequentemente a pressão é menor, né? E o ar torna-se mais rarefeito. Então, na região tropical aqui, pessoal, é uma região que tem uma baixa pressão atmosférica. Enquanto que região de menor aquecimento, ou seja, regiões mais frias, né? O ar é mais denso e vai exercer uma maior pressão. Então, as células de ar da região temperada e polares, obviamente, vão ter uma pressão maior. Enquanto que a região tropical vai ter uma pressão menor, né? A água, ela se aquece do mesmo jeito que o ar, só que no sentido inverso. Então, a água mais quente é da superfície e a água mais fria é das profundezas, né? E isso vai fazer com que a água da superfície se aqueça e vá se movendo para as regiões mais frias, ou seja, para a região mais profunda. Então, isso vai fazer um movimento de água que vai formar essas correntezas de água, essas grandes correntezas. E automaticamente essas correntezas vão ajudar a sugar a água existente nos continentes, desse modo amenizando a temperatura, meu povo, desse modo regulando as temperaturas dos continentes, certo? Como vocês podem ver aí. Beleza? Relevo, altitude e distância do mar. Tudo isso influencia na temperatura de uma determinada região? Sim. Relevo é o quê? É o desenho da superfície da litosfera, né? Litosfera é a camada rocha da Terra. Então, se você tem uma região montanhosa, essa região montanhosa vai reter umidade, vai reter os ventos, certo? E vai fazer com que a determinada região que fique depois desses ventos, ela tenha uma carência, né? Ela tem uma falta de ventos, tá certo, pessoal?
Então, e quando a região é planície, ela é uma região que que distribui de maneira melhor a sua umidade, os seus ventos, tá certo, minha gente? E a altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A cada 100 metros de altitude, pessoal, a temperatura vai caindo 1 grau Celsius. Então, regiões muito altas, elas são, sim, muito frias. E, obviamente, a vegetação vai dar não só o oxigênio, né, para as diferentes formas de vida, mas ela também vai transpirar. Isto é, ela vai liberar vapor de água, e esse vapor de água vai ser determinante, não é, na questão das chuvas, certo, pessoal?